Bem-vindos à lição número 40 do Excel português. Vamos falar sobre a função frequência na estatística. A função frequência é uma função importante do Excel, nomeadamente na estatística e também noutros casos. Para já vamos falar apenas de dados estatísticos. Portanto, vamos agrupar os dados em classes, distribuir os valores e ver a sua frequência. E criar dois gráficos, um histograma e outro de expressão. Portanto, o objetivo é perceber a utilidade da função na estatística. Então temos aqui a nossa matriz de dados, o nosso intervalo. Aquilo que nós vamos fazer, vamos observar o que é que acontece neste intervalo, a nível estatístico. Vamos ver quantos dados existem, qual é o seu valor máximo, qual é o seu valor mínimo. Portanto, para isso é fácil. Vamos determinar aqui, vamos fazer uma contagem, contar. Ok, vamos selecionar o intervalo que pretendemos, Ctrl Shift seta para baixo, fechamos, voltamos para cima, ok. Existem 98 dados observados, vamos fazer aqui uma forma que é o máximo, para determinar o seu valor máximo. Aqui eu vou fechar a forma e o intervalo, eu vou copiá-lo, Ctrl C, vamos para cima, ele já terminou aqui, este é o valor máximo. Vamos agora fazer a mesma coisa, valor mínimo, e colamos o intervalo que nós copiamos e carregamos no Enter. Portanto, aqui já temos uma forma de determinar com estes dados o agrupamento de dados em classes e os bins. Como é que isto se faz? Por intermédio aqui de uns cálculos matemáticos, de uns logaritmos. Isto não interessa, é só para eu fazer isto uma proporção correta a nível estatístico, mas vocês poderiam pôr 10 classes, 10 em 10 mil, porque temos aqui o valor 96 mil dá 100 mil. Portanto, podiam pôr aqui 10 classes, podiam arranjar aqui os bins respectivos. Neste caso era 10 mil, depois 20 mil, 30 mil. Portanto, eu assim fiz em 7 classes, como manda a matemática, e a amplitude dela é este valor que está aqui, 14.502. Portanto, eu determinei aqui o bin por intermédio do cálculo da soma dos 14.502 mais 230, portanto aqui o intervalo disto dá 14.732 e depois aumentando, somando esse mesmo valor, já está em forma, ele vai-me atribuir aqui os valores das classes, dos bins, que é aquilo que eu preciso para a fórmula frequência. Portanto, estão aqui os dados agrupados em classes 230 a 414.732. E agora vamos determinar quantos dados observados aqui estão dentro deste intervalo. Portanto, para isso utiliza-se a fórmula frequência, que é uma fórmula muito importante a nível da estatística e não só. E vamos determinar no nosso intervalo, vamos à matriz bin e que nós criamos e vamos selecionar. Eu já cometi um erro, portanto, mas eu vou copiar aqui a fórmula mesma, vou fechar e vou copiar. Eu vou-vos mostrar porque é que isto não funciona. Portanto, Ctrl Shift Enter, porque é uma forma matricial. Eu só arrastar esta forma de frequência, ele não vai me dar dados corretos. Portanto, ele distorce-me aqui as matrizes que eu tenho. Portanto, uma forma, aquilo que se deve fazer na forma de frequência, temos que selecionar este intervalo que nós pretendemos, e aqui, reparem, já está a célula selecionada para nós fazermos a forma, e carregamos no final Ctrl Shift Enter e ele vai-me dar a forma uniforme que é o que pretendemos para todos. Portanto, é só colar aquilo que eu copiei, que eu fiz há bocado, Ctrl Shift Enter, assim já está bem. Isto quer dizer que neste intervalo existem 14 registros, portanto ocorreram 14 valores no intervalo. Portanto, isto depois podemos criar a sua distribuição. Mas, entretanto, vou também aqui, se vocês quiserem fazer com percentagens por intermédio da fórmula
que nós fizemos. Eu vou aqui fazer exatamente o mesmo. Vou colar, porque é a forma que criamos ao lado, a dividir pelo número de dados observados, os seus 98. Portanto, aqui já vai fazer a percentagem. É como se fosse... Aqui não preciso, só preciso de carregar no Ctrl Shift Enter. Okay, já tenho aqui as percentagens todas. Como vem aqui em baixo está a 100%, está bem. E aqui criou o gráfico de expressão automaticamente. Para fazer os gráficos é preciso, vocês sabem, é só selecionar aqui aquilo que nós pretendemos, neste caso a distribuição dos bins daqueles intervalos que nós criamos. Portanto, inferior a 14.732, vamos ter aqui 14 registros, conforme está aqui na figura. Portanto, para fazer isto é inserir um gráfico. Vamos inserir um gráfico. Eu aqui neste recomendo logo que vão aqui aos gráficos recomendados, porque ele geralmente, ao ler os dados, ele apresenta aqui gráficos possíveis de utilizar. Ele apresenta logo aquele gráfico que nós pretendemos e depois é só mudar as cores. Okay? Para o gráfico de expressão, selecionamos aqui os bins e selecionamos aqui as percentagens e fazemos exatamente a mesma coisa. Neste caso, se formos aqui aos gráficos recomendados, ele não me deixa, mas se for aqui à dispersão, ele consegue criar logo o gráfico que está aqui em baixo. Portanto, é só depois vocês colarem aqui, para ficar igual, fazerem etiquetas de dados, adicionar elemento, etiquetas, acima, pronto, ele dá a percentagem. Portanto, voltamos para trás, já temos, tenho que fechar aqui o gráfico, ok. Então, o que resta observar é que podemos fazer isto de outra forma, que é a forma tradicional de trabalhar o Excel, que cada vez mais deve-se utilizar, que é a tabela dinâmica. A tabela dinâmica, colamos aqui na mesma folha, vamos ver aqui os valores, vamos pôr aqui os valores nas linhas, conforme está aqui a nossa matriz. Vamos agrupar estes rótulos de linhas, vamos fazer agrupamentos. Tenho aqui o valor a iniciar, está bem, o valor final. Depois vamos colocar aqui a amplitude que nós terminamos, que é 14.502. Numlock 14.502, ok. E ele aqui vai fazer os agrupamentos conforme o que eu tinha criado aqui. Não é bem? Falha aqui por uma unidade, não sei porquê, mas ok. O pivot table é capaz de ter razão. Portanto, e depois é só fazer uma contagem de valores. Ele vai determinar aqui os valores que, se temos aqui um colar de imagem, vemos que bate mais ou menos, bate tudo certo, portanto, exatamente. Então, existem depois, a partir da tabela dinâmica, vocês podem criar os mesmos gráficos dinâmicos. Isto são duas formas, em termos estatísticos, uma a utilizar a fórmula frequência. Nas próximas aulas vamos falar da fórmula frequência, tendo em conta, considerando fazer uma contagem de valores. Portanto, vamos ver o quão dinâmico e quantas possibilidades tem a fórmula de frequência de ser utilizada no Excel. Até à próxima.